Oi pessoal, eu sou a Mariana do PET Engenharia Química da UEM e hoje eu vou estar resolvendo para vocês o exercício número 15 da lista de balanço de massa com reação química. Então o nosso enunciado diz o seguinte: hidrogênio, importante para numerosos processos, pode ser produzido pelo deslocamento da reação CO mais H2O, produzindo CO2 mais H2. No sistema de reator mostrado na figura abaixo, as condições de conversão foram ajustadas de modo que o conteúdo de H2 do efluente do reator fosse em 3% em mol, baseado nos dados da figura. Letra A. Calcule a composição da alimentação fresca e letra B. Calcule os mols de reciclo por mol de hidrogênio produzido. Então, na nossa figura aqui, a gente tem o fluxograma e a composição das nossas correntes, com as porcentagens. Então aqui eu fiz um esqueminha para a gente poder enxergar melhor o fluxograma do nosso processo. Então aqui a gente tem a corrente F de alimentação pura entrando. Saindo do reator nós temos a corrente L, que entra no separador. Saindo do separador nós temos a corrente P e o nosso reciclo R. Então, aqui na tabela, nós temos todas as informações que foram dadas. Na nossa corrente F de alimentação, temos 52% de CO e 48% de H2O. Na nossa corrente L, nós vamos ter 3% de mol de H2. Na nossa corrente P, nós vamos ter 48% de CO2, 48% de H2 e 4% de CO. E na nossa corrente de reciclo, nós vamos ter CO e H2O. Então, para a gente começar a resolver o nosso exercício, a gente vai aplicar uma base de cálculo de 100 mols para a nossa corrente P. Então, com isso, nós temos o número de mol de CO2 em P, que vai ser 48 mols. O número de mol de H2 em P, também 48 mols. E o número de mol de CO em P, que vai ser 4 mols. Dessa maneira, a gente pode fazer o balanço de massa global, ou seja, nossa corrente de entrada, tudo que entra, vai ser em F, e a nossa corrente de saída, tudo que sai, vai ser em P. Então, fazendo o balanço por elementos, nós vamos ter primeiramente para o carbono, entrando o número de mol de CO em F, e saindo o número de mol de CO2 em P, mais o número de mol de CO em P. Esses dois valores a gente já tem da nossa corrente P, então é só substituir. Então, nós encontramos que o número de mol de CO em F é 52 mols. Balanço por elementos para o hidrogênio. Nós vamos ter duas vezes o número de mol de H2O em F, porque nós temos dois hidrogênios, e saindo nós vamos ter duas vezes o número de mol de H2 em P. Da mesma maneira, a gente também já tem o número de H2 em P. Então, cortando o 2 dos dois lados da equação, a gente vai ter que o número de mol de H2O em F é igual ao número de mol de H2 em P. Então, a gente tem que o número de mol de H2O em F vai ser 48 mols também. E para o oxigênio, nós vamos ter de entrada o número de CO em F, mais o número de mol de H2O em F, e de saída duas vezes o número de mol de CO2 em P, mais o número de mol de CO em P. Nós já temos todos esses valores, e substituindo, a gente só ia confirmar que 100 é igual a 100. Então, a gente não chega em lugar nenhum, mas não tem problema, porque a gente não tinha incógnitas e nem nada. Então, nós podemos resolver a nossa letra A, que pedia a composição da corrente F. Então, nossa corrente F vai ser o número de mol de CO em F, mais o número de mol de H2O em F, que então vai ser 52 mais 48. Então, nós temos que a nossa corrente F é de 100 mols, sendo 52 mols de CO e 48 mols de H2O. Agora, para a gente resolver a nossa letra B, a gente pode fazer um balanço de massa no separador. Então, a gente vai ter como entrada a nossa corrente L, como saída a nossa corrente P e o nosso reciclo. Então, a gente tem que L vai ser igual a P mais o R. Partindo disso, a gente vai fazer um balanço de massa para o H2. Mas antes, a gente tem um lembrete, que lá no enunciado, ele fala que o efluente do reator, ou seja, a nossa corrente L, possui 3% de H2 em mol.
Então, para o nosso balanço de massa, a gente vai ter 0,03 vezes o número de mol de H2 em L, como entrada, e de saída o número de mol de H2 em P. Substituindo o valor que a gente já tem, a gente pode calcular o número de mol de H2 em L, que é 1.600 mols. E com isso, a gente tem que L é igual a 1.600 mols. Voltando no nosso balanço de massa para o separador, a gente vai ter L igual a P mais R, e substituindo, a gente vai ter 1.600, o que a gente acabou de encontrar para L, o 100, que foi a nossa base de cálculo que a gente estabeleceu para a corrente P, mais o R, então a gente vai poder encontrar que o nosso R é 1.500 mols. Dessa forma, a gente também já pode calcular a nossa letra B, que pedia os mols de reciclo por mols de hidrogênio produzido. Então, nós vamos ter o nosso R pelo número de mol de H2 em P, que é a quantidade de hidrogênio produzido. Substituindo, a gente vai ter 1.500 por 48, e fazendo essa continha, a gente vai ter o valor de 31,25 mols de reciclo por mols de H2 produzido, que é da nossa corrente P. Bom, gente, para o exercício de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente. Muito obrigada e até a próxima!